E aí, meus caros, minhas caras, boa noite. A gente vai falar de um assunto que não é tão frequente cair no Enem ou em vestibulares aí pelo Brasil, mas é importante conhecer, né? Até para fazer um link aí com o segundo reinado, que é uma matéria maior. Inclusive, aproveitando até para fazer uma deixa, que na próxima semana a gente vai ter uma aula ao vivo. Né? A gente vai ter uma. Não gosto muito do uso do termo live, não, parece coisa, né, artística, essa palavra estrangeira, tá? Não curto muito a palavra live, não, mas é mais ou menos isso. A gente vai ter uma aula, certo? Que vai ser aí de horário normal de aula nossa, né? Vai ser de 7h15 da manhã até o que seria por volta das, sei lá, 8h30, 8h40 da manhã. Então, por favor, estejam presentes. A gente vai começar a ver Segundo Reinado, que é uma matéria maior, né? Inclusive, vale a pena, né? Para que haja uma interação, para que vocês possam perguntar, possam tirar dúvidas, né? Vocês podem escrever, a gente vê como é que é possível fazer isso. Mas lembrando também que, havendo alguma dúvida no decorrer das aulas, existe um fórum específico, né, chamado Tira Dúvidas, no qual vocês podem descrever lá e aí, na medida do possível, das possibilidades, eu vou respondendo aí, tirando as dúvidas, interagindo aí com vocês, tá bom? Então não deixem de participar, não deixem de assistir, não deixem de estar presentes aí na próxima semana, para que a gente possa ter essa proximidade aí outra vez, né? Ainda que por intermédio de um veículo, né, de uma mercadoria como esse notebook e o computador de vocês, mas é uma maneira da gente minimamente interagir. Então não deixem de estar presentes, tá bom? Que a gente vai falar sobre o período regencial, que é um curto período aí de 9 anos, que fica ali entre os impérios brasileiros, e que a gente chama de primeiro e segundo império, né, ou primeiro e segundo reinado, como você quiser chamar. E foi um período muito tumultuoso da história do país, inclusive algumas coisas que nós iremos tratar apenas quando a gente entrar em república, tratar com mais afinco, assim, que no caso o coronelismo, tem a sua gênese aqui. Então, o que existe nesse período regencial são uma série de interesses que a gente não pode especificar como serem interesses da população mais simples, eram interesses elitizados, mas que acabavam repercutindo diretamente na vida do indivíduo comum. E, inclusive, esses indivíduos comuns, eles se manifestaram através de uma série de revoltas, se aproveitando, inclusive, dessa desarticulação governamental pelo qual o Brasil estava passando com a abdicação de Dom Pedro I. Dom Pedro I, que vocês lembram, foi embora do país em 1831, abandonou, abdicou, diante de todas as situações que foram criadas, né, a perda da popularidade, relacionados à forma como Pedro administrava o país, também administrava a sua vida pessoal, a ligação de Pedro com o governo português, aquelas incertezas que haviam em relação a quais eram as intenções deste primeiro imperador, acabaram criando uma situação de instabilidade tamanha ao ponto de fazer o imperador achar mais seguro, achar mais interessante ir embora do país e deixar o império para seu filho mais velho, que era um brasileiro de fato, né? Era oriundo de uma família real portuguesa, mas havia nascido no Brasil, este garoto aqui chamado Pedro, o filho homem mais velho de Dom Pedro I, certo? Mas era um garoto de 5 anos de idade, como vocês podem notar por essa pintura aqui, e obviamente não podia assumir o trono brasileiro. E a nossa Constituição, a nossa primeira Constituição, que é de 1824, previa isso. Caso um imperador, né, um monarca não pudesse assumir e não houvessem parentes próximos que pudessem assumir, o Brasil deveria ser governado por uma regência composta aí por 3 pessoas do parlamento, do alto escalão do parlamento brasileiro, e até que o próximo imperador atinja a maioridade para que possa assumir de fato e de direito o Império Brasileiro, certo? Então, como Pedro tinha 5 anos de idade, estava longe de atingir a maioridade, então o Brasil, né, pelo âmbito da lei, seria governado por uma regência com 3 pessoas. Acontece que a saída de Pedro foi uma coisa tão inesperada, uma coisa tão não prevista, digamos assim, que quando Pedro abdicou, os parlamentares estavam de recesso, como se fossem férias. Então não tinha nem como naquele momento articular, né? Não se tinha a tecnologia de hoje, nem os meios de transporte
que permitissem um deslocamento na velocidade que é permitido hoje. Então era muito difícil você conseguir reunir, né, os deputados do Brasil para definir como seria essa regência trina. Então, durante essa saída inesperada de Pedro, formou-se o que a gente chama de uma regência provisória, certo? Eram 3 pessoas, esses 3 aqui, ó, sempre um membro do exército, que seria o garantidor, né, da ordem, digamos assim. No caso aqui, ó, Francisco de Lima e Silva. Vocês talvez nunca tenham ouvido falar dele, mas já ouviram falar do filho dele, que é o Duque de Caxias. E ele era um membro do Exército Brasileiro, e haviam também outros, né, políticos, no caso Nicolau Pereira e o José Joaquim. Esses 3 assumiriam de forma provisória até que uma regência trina, né, efetiva, permanente, pudesse ser de fato escolhida por via, né, pelas vias da lei. Okay? E os debates políticos que aconteciam no Brasil eram basicamente de 3 grupos. Lembrando que aqui você tem 3 grupos de elite, certo? Você não tem a participação ou as vontades, né, dos cidadãos pobres do Brasil nesse período. Então aqui são interesses relacionados à elite mesmo do país e, evidentemente, desconsiderando os interesses da população comum. Okay? Esses 3 grupos eram os liberais exaltados. Liberalismo, a gente já chegou a falar algumas vezes em sala de aula, é aquela corrente de pensamento que divergia do conservadorismo presente até então, sobretudo aquele conservadorismo que levava aos estados absolutistas. E dentre esse liberalismo, que era uma coisa muito ampla, havia também os, né, que defendiam o liberalismo econômico. Certo? Os liberais exaltados, né, os que desejavam mudanças de fato na estrutura política do Brasil, eram compostos por proprietários rurais, não grandes proprietários rurais, eram, né, grupos, não eram tão latifundiários assim como no caso dos liberais moderados. Haviam também camadas médias urbanas, que eram sobretudo trabalhadores autônomos, né? Você já tinha no Brasil nesse período pessoas que faziam esse tipo de trabalho. Haviam também padres, onde estava muito da intelectualidade do Brasil. Lembre-se que nesse período aqui, a gente está falando do século XIX, começo ainda, primeira metade do século XIX, no qual você ainda não tinha universidades no Brasil. Então você tinha até uma faculdade ou outra já, mas universidade você não tinha. Então o que havia de produção intelectual vinha de fora e chegava no Brasil e geralmente eram discutidos ou em agremiações intelectuais, ou então na maçonaria, em coisas do tipo, ou então na própria Igreja Católica também, onde esses conhecimentos eles eram discutidos. Okay? E haviam também militares, principalmente, né, militares de média e baixa patente, que defendiam mudanças estruturais no país e, em alguns casos, até na República, muito inspirado na República estadunidense. Os Estados Unidos já nasceu como nação independente, formando uma república, né, que era uma coisa estranha na América, mas que depois viria, se você olhar os processos de independência da América Latina, quase todos os países optaram por repúblicas, né? Salvo aí o Brasil, que continuou sendo um império. Havia o grupo mais poderoso, no caso, que eram os liberais moderados. Esses, de fato, foram os que articularam com maior força esse período que a gente chama de período regencial. Eles eram os grandes proprietários rurais, os latifundiários, grandes comerciantes, que defendiam que o Brasil deveria continuar tendo uma monarquia, mas não uma monarquia absoluta, e sim uma monarquia constitucional, nos moldes, por exemplo, do que é a monarquia inglesa, né, a monarquia do Reino Unido, e também defendia a manutenção da escravidão. Aqui você tem os latifundiários, os antigos produtores de açúcar, e você tem também os cafeicultores, que parte deles, né, principalmente daquela região do Vale do Paraíba, que fica ali entre na divisa São Paulo, Rio de Janeiro, que eram defensores ainda da permanência da escravidão. Esse era o grupo mais poderoso, esse era o grupo que controlou, né, principalmente ali naquele período da regência trina permanente, eles foram os que passaram mais tempo ali exercendo hegemonia de poder no período. E haviam também os restauradores, que defendiam a volta de Dom Pedro I, o reestabelecimento da monarquia tal qual era antes. Aqui você tinha funcionários públicos, que a grande maioria eram portugueses, comerciantes ricos, né, que vieram para cá de Portugal.
Enfim, esse era um grupo que teve até uma certa força no Brasil, mas com a morte de Dom Pedro I, que se deu em 1834, ele abdicou em 31 e morreu em 1834, esse grupo ele foi perdendo força, não teve muito como se manter, porque não havia mais imperador para voltar. Então esse grupo foi perdendo força. E essa primeira regência, que a gente chama de provisória, que só durou parte do ano de 1881, foi substituída depois por uma regência permanente. E aí você observa que teve a manutenção do brigadeiro Francisco de Lima e Silva, certo? No entanto, mudanças aconteceram. Você tinha agora o Braulio Muniz e o José da Costa Carvalho. Essa regência permanente ela durou até uma alteração que aconteceria na Constituição de 1824, e essa alteração ela aconteceria com a aprovação de um ato institucional, certo? Voltando um pouco, me perdoe, eu acabei pulando, ainda nesse período da regência trina permanente, foi criado a Guarda Nacional, que tinha o objetivo de estabelecer uma certa ordem no Brasil. A gente está falando de um período em que o país ainda não tinha o que nós conhecemos como polícia, que institui a ordem, né, a nível local, a polícia que faz esse trabalho de estabelecimento, né, de uma certa autoridade nas regiões. E isso não havia. Como o imperador abdicou, saiu do país, isso tinha uma força simbólica muito grande, né, porque o imperador, querendo ou não, ele criava aquele vínculo de proximidade. Não estou falando isso no sentido positivo, não, mas criava um certo vínculo de respeito. Existe um imperador no país. E há todo um misticismo envolvendo a imagem de um imperador. Então a presença do imperador garantia que pelo menos haveria um respeito em relação a um poder central. Certo? Coisa que com a abdicação de Dom Pedro e a ausência de um imperador, esse poder central ele meio que se desfez. Então isso abriu espaço para que o caos se espalhasse nas províncias. Lembrando que nesse período ainda não tínhamos estados, nós tínhamos apenas províncias. Existe uma diferença entre o sentido de província e de estado, como a gente vai ver quando a gente estiver vendo aí a proclamação da República, ok? E então o que era a Guarda Nacional? Eram cargos militares que eram vendidos. Qual era a ideia? Não tendo grana para criar um sistema de policiamento preventivo ou ostensivo, a ideia do governo central, que nessa época era uma regência, era vender, digamos assim, patentes militares para que as elites, né, locais pudessem comprar, e essas elites locais se responsabilizariam pela manutenção da ordem local. Traduzindo, iam continuar fazendo exatamente o que eles faziam. Ou seja, em todas as localidades do Brasil, nas cidades, sobretudo, existem aquelas famílias mais ricas e mais poderosas. Aquelas famílias já mandavam naquela localidade, mas com a criação da Guarda Nacional, agora essas elites poderiam mandar agora com a força da lei. Com a força da lei. A ideia é que essa Guarda Nacional pudesse resolver aqueles conflitos relacionados à criminalidade, relacionados a brigas familiares, coisas que fossem locais, mas que também fosse utilizada como um veículo para reprimir revoltas populares. Então, quando acontecesse uma revolta popular, esperava-se que essa Guarda Nacional mantivesse a fidelidade em relação aos regentes, né, que administravam o país e estabelecessem a ordem local. Isso não deu tão certo, mas essa era a ideia da Guarda Nacional de 1831, criado ainda no período da regência trina permanente. E o ato institucional de 1834 trouxe algumas mudanças. Né? O ato institucional é uma coisa que você cria para substituir, para retirar ou para acrescentar algo à Constituição, sem precisar fazer uma nova Constituição. Quem era muito bom em fazer isso eram os militares, na época da ditadura militar no Brasil, você se lembra, né? Ato institucional número 1, 2, 3, 4 e 5, né? Pior de todos, mas que é muito bem quisto pela família Bolsonaro, né? Mas enfim, esse ato institucional de 1834 primeiro previa a suspensão do poder moderador,
aquele poder que estava acima de todos os outros, que seria ocupado pelo imperador, criado por Dom Pedro I. Lembrando que essa Constituição de 1824 ela foi outorgada, ou seja, uma Constituição autoritária. Não houve participação, né, que seria esperado numa Constituição. Ela não foi promulgada, ela foi outorgada. Nessa Constituição também foi dada maior autonomia para as províncias, inclusive com a criação de assembleias provinciais, que seriam algo como assembleias legislativas de hoje. E as províncias poderiam, inclusive, criar algumas leis, né, desde que, claro, essas leis não ferissem as leis da Constituição Maior, que ainda era a de 1824. Houve também uma mudança na questão das regências. As regências que eram trinas, agora passariam a ser unas. E seria quase como uma presidência da República hoje. O cara seria eleito, mas não por todos os cidadãos brasileiros, seria um voto censitário, né, baseado em poder aquisitivo, propriedades, coisas do tipo, e o mandato duraria 4 anos, ok? Enfim, essa descentralização criada por esse ato institucional de 1834, acabou causando um desconforto, né, entre o grupo mais poderoso que havia nesse período, que eram os liberais moderados, aqueles grandes proprietários rurais, porque alguns defendiam que esse ato institucional deveria ser colocado para frente e outros defendiam que não, que essa autonomia das províncias seria nociva para o país, seria algo perigoso, certo? Talvez isso até conduzisse a mudanças estruturais, né, como, por exemplo, na própria formação do Brasil como império, ou quem sabe até na manutenção da escravidão. Então haviam os grupos que defendiam a extinção desse ato institucional, que eram os chamados regressistas, que defendiam a volta da Constituição de 1824 tal qual ela era, e haviam os progressistas que defendiam, né, esse passo para frente, essa alteração na Constituição com esse ato institucional. Enfim, algumas mudanças realmente, inclusive no sentido liberal do termo, de dar mais autonomia para as províncias. Quem chegou ao poder primeiro foram os progressistas, e chegaram, né, com a eleição do primeiro regente uno, que era o padre Antônio Diogo Feijó. Ele ficou de 1835 até 1837. No entanto, olha, o cara era um padre, viu, para você ver como a Igreja Católica ela tinha, né, um poder político muito grande no Brasil, e o quanto os membros da Igreja Católica eram ligados à intelectualidade, né? Isso inclusive existiu no Brasil durante muito tempo. Não era o tempo de vocês que estão me assistindo agora, mas até ali o meados dos anos 80 e 90, você ainda tinha padres ligados à política. Você tinha padres se candidatando, era uma coisa comum. Isso foi proibido pela Igreja Católica, né? O Papa, a Igreja Católica, ela consegue ter um poder centralizado ainda muito forte, quase uma coisa imperial mesmo. E aí o Papa, na época, se não me engano, João Paulo II, João Paulo II, pediu para que os padres não fizessem mais parte da política, certo? E aí esse padre ele era progressista, defendia essa liberdade, né, das províncias. No entanto, isso acabou gerando uma série de revoltas locais muito intensas, que a gente vai ver algumas, né, as principais aqui de maneira resumida. E essa série de revoltas que eclodiram durante a regência de Diogo Antônio Feijó fizeram com que na outra eleição um regressista chegasse ao poder, né, que no caso era o Araújo Lima, e ele tentou restringir essa autonomia criada aí pelo ato institucional de 1834. Agora, que revoltas eram essas, né? Olha, de maneira bem rápida, eram revoltas, a maioria delas populares. O desfecho, bem parecido, né? Você teve o Estado brasileiro massacrando todo mundo, ou quase todo mundo. Não precisa nem de bizu, cara. Quando você for fazer uma prova aí do Enem, tiver manifestações populares, rebeliões populares, como foi que acabou? É fácil. O Estado exterminando as lideranças, pelo menos. O Estado brasileiro mostra o seu caráter autoritário desde sempre. Sempre foi autoritário em todos os aspectos. O Estado brasileiro foi no passado e é hoje. Toda e qualquer manifestação que vem
das bases do país, né, que vem da classe trabalhadora, falando a nível de hoje, ou da população rural, no caso do passado, mas sempre quando a coisa vem de baixo e oferece um certo risco à manutenção da ordem ou de certos privilégios, principalmente privilégios, o Estado brasileiro costuma ser muito eficiente no sentido de esmagar esses movimentos. No caso do Pará, a elite ela era muito ligada ainda ao governo português. A elite se manteve fiel ao governo português. Então você tinha no Pará o quê? Uma galera miserável, extremamente pobre ainda, vivendo da exportação de drogas do sertão. Aí você tinha negros aforreados, mestiços, índios, né? Uma galera mesmo que, enfim, extremamente pobre. Então a crise econômica, quando ela se abateu e ela aumentou principalmente os preços dos alimentos, isso acabou gerando uma insatisfação muito grande por parte da população pobre em relação aos regentes do país, sobretudo ao Antônio Feijó, que na época era o regente que estava no poder. Então esses revoltosos proclamaram a independência do Pará. Foi uma revolta que ela teve etapas, né? Ela teve um momento de organização muito grande, uma organização centralizada, mas à medida que o Estado conseguia reprimir o movimento, os principais membros, né, da revolta foram se refugiando. A gente está falando de uma área de floresta nesse período, ainda hoje mas numa área em que era muito fácil você montar táticas até de guerrilhas. Então os revoltosos foram se escondendo em determinados locais e fazendo resistência. Acabou durando, né, um período razoavelmente longo, mas no final das contas, dados oficiais apontam que em torno de 30 mil pessoas foram assassinadas nesse período. 30 mil pessoas foram assassinadas por estarem reivindicando condições mais dignas de sobrevivência, né? E aí, um outro exemplo, você tem a balaiada, né? O nome balaiada vem inspirado dessa forma aqui de trabalho, né? Não sei se vocês já viram, que faz aqueles cestos de palha, digamos assim. O cara que trabalha com aquilo ele é chamado de balaio. E essa revolta ganhou esse nome porque um dos principais líderes do movimento, que era o Francisco dos Anjos Ferreira, ele trabalhava confeccionando balaio, fazendo balaio. Por essa razão, como ele era um dos principais líderes, e acabou que essa revolta, né, ganhou esta alcunha de balaiada, e ela durou aí de 1838 a 1841, e ela veio de uma miséria muito grande que acabou assolando o Maranhão por conta da crise da produção do algodão, que era o principal produto de exportação dessa província. Essa crise veio muito por conta da concorrência com o algodão produzido ali no sul dos Estados Unidos, e era uma produção mais barata lá. Consequentemente, o Maranhão ficou meio que sem o seu principal produto de exportação. A crise veio, a fome veio, e aí o Francisco dos Anjos Ferreira, juntamente com um negro, que era o Cosme, ele conseguiu juntar ali uma quantidade imensa de escravos, cerca de 3 mil, e esses escravos ofereceram resistência, né, às determinações que vinham do governo central brasileiro, do governo regencial. E, enfim, esses negros, né, em torno de 3 mil, eles formaram aglomerações, espécies de quilombos, né, e estavam armados e ofereceram uma intensa resistência à dominação por parte do governo central. E aí o cara que foi escolhido para resolver o problema, que inclusive foi nomeado presidente desta província do Maranhão, foi o Duque de Caxias, que era filho de um dos primeiros regentes, né, como eu falei aqui para vocês, esse daqui, ó, o Brigadeiro Francisco de Lima e Silva, tá aqui ele, ó, o filho dele, que seria conhecido como Duque de Caxias, ele foi nomeado para ser presidente da província do Maranhão, com o intuito de restabelecer a ordem no local, certo? Inclusive, o Duque de Caxias, ele recebia o apelido na época de o Pacificador, né? O Pacificador, ou seja, ele ia para lá com o exército e massacrava todos os líderes do movimento, inclusive o Cosme, que era o líder negro, ele foi enforcado, né, em praça pública. Os outros negros foram presos e devolvidos para a condição de escravos. Enfim, esse era o Pacificador,
né, Duque de Caxias, até hoje virou nome de cidade, virou nome de rua, nome de praça. Tá? Essas são as pessoas que viram nomes de instituições públicas. Certo? Enquanto isso, as pessoas que lutam pela construção de uma vida melhor, né, para a maioria, como é o caso do Francisco dos Anjos Ferreira ou do Cosme, tá, não viram nome de nada. Acabam quase que caindo no esquecimento da população brasileira. Estes são nossos heróis, pessoal. Aqui estão nossos heróis, certo? Que acabam caindo no esquecimento, só não caem no esquecimento total porque existem professores de história para falar deles, né? Mas, enfim, infelizmente, os nossos governos autoritários, em sua própria natureza, acabam tentando, né, obscurecer esses heróis, digamos assim, que lutam para melhorar as suas condições de vida e as condições de vida de seus pares. Né? Enfim, outro movimento esmagado pelo governo federal. O governo central. Uma revolta bem simbólica e um tanto obscura no sentido de entender a sua motivação é a revolta dos malês, que eram revoltas que tinham as suas lideranças escravos muçulmanos alforriados, que inclusive gerou, né, essa ideia de que era uma revolta cujo objetivo central era da liberdade religiosa. Eu estou dizendo isso porque não se tem uma certeza definitiva se realmente essa era a maior das motivações. As etnias desses negros eram Haussá e Yorubá. Eles eram, de maneira genérica, chamados de Nagôs. E esses negros alforriados, que eram muçulmanos, juntamente com outros negros que ainda estavam na condição de escravos, que foram libertados à força por esses revoltosos, chegaram a se juntar numa quantidade de 600 pessoas e ofereceram muita resistência para o governo da Bahia, que permaneceu fiel ao governo regencial, ofereceu muita resistência, certo? Exigindo. Agora, o que eles exigiam? Eles exigiam liberdades, fim dos maus-tratos. Alguns historiadores afirmam que havia o interesse de formar uma espécie de país independente muçulmano, né, liderados por africanos na Bahia, mas não se tem dado o suficiente para afirmar isso com tanta certeza. Agora, uma coisa certa, eles brigavam muito também contra a falta de liberdade religiosa. A gente está falando de um período em que o catolicismo ele era lei. Você até poderia. Havia uma brecha na Constituição de 1824 que permitiam que as pessoas professassem a sua fé no interior de suas residências. Né? Essa fé poderia ser discordante da fé oficial, que era católica. Mas os muçulmanos no Brasil, né, o cara era negro, escravo e muçulmano. Num país branco, escravagista e católico. A situação não era das melhores para essa galera. Né? Então eles reivindicavam também liberdade religiosa. Esse é o típico movimento que o Estado brasileiro tem mais pavor, porque ele representa a revolta da minoria, da minoria, da minoria. Então o Estado brasileiro, se você olhar, a revolta começou em 1835 e acabou no mesmo ano. Então dá para avaliar a forma como o Estado brasileiro foi eficiente no sentido de, né, esmagar esse movimento. E aí uma revolta que ganhou, né, uma proporção maior e que também ganhou um tratamento diferenciado por parte do governo central, do governo regencial, foi a Revolução Farroupilha, né? Esse movimento também conhecido como a Guerra dos Farrapos, que se deu no Rio Grande do Sul. Agora, o que essa revolta teve de diferente das outras? Primeiro, não foi uma revolta popular. Ela foi uma revolta feita por estancieiros, por fazendeiros, por produtores de charque, pela galera que realmente tinha um poder aquisitivo importante ali na região sul do Brasil. Duas coisas contribuíam para que houvesse uma insatisfação desses fazendeiros, digamos assim, da região sul do Brasil em relação ao governo federal. A primeira era a falta de participação política. As decisões políticas eram muito centradas no Rio de Janeiro, que na época era a capital do país. Então, essas províncias da região sul, que se consideravam importantes economicamente, de fato eram, reclamavam de não ter tanta participação política, participação efetiva na política nacional.
E também havia uma insatisfação por conta dos impostos que eram cobrados em relação à charque produzida nessa região sul do Brasil, o que acabava tornando a charque produzida em outros países da América do Sul muitas vezes com preços mais competitivos. Isso dificultava a venda da charque da região do sul do país. Então essas insatisfações fizeram com que as elites da região sul se organizassem, formassem movimentos com participação popular de fato, formassem movimentos que contestaram a autoridade central na época dos regentes. Essa Revolução Farroupilha, ela começou ainda no período da regência Una de Feijó, mas ela se estendeu até o começo do segundo reinado. Ela foi de 1845, 10 anos. Contou inclusive com revolucionários aí, italianos, né, como o caso do Giuseppe Garibaldi, que nós falamos há pouco tempo, quando a gente estava falando da unificação italiana. Mas enfim, um rico estancieiro, um rico fazendeiro, que era o Bento Gonçalves, que inclusive virou nome de cidade na região sul, juntamente com um pequeno exército pessoal e com uma certa participação popular, fundou um país independente, uma república, ali no Rio Grande do Sul, que ele deu o nome de República Rio-Grandense, também chamada de República de Piratini. Isso foi em 1835 e ele se proclamou o líder do movimento, o líder daquela república. 4 anos depois foi a vez do Giuseppe Garibaldi e da sua esposa, uma brasileira chamada Anita, depois conhecida como Anita Garibaldi. Inclusive este casal inspirou uma série produzida na Globo, que vocês não vão lembrar, se não me engano chama-se A Casa das Sete Mulheres, se não me falha a memória. Série da Globo, né? Naqueles moldes de série da Globo, que não são fontes históricas muito confiáveis, mas vale a pena, né? Se você tiver curiosidade, deve ter no Globoplay aí, para você assistir de graça. Bom, você não vai aprender nada, mas por curiosidade, se quiser olhar, vai lá dar uma olhadinha. E o Giuseppe Garibaldi e a Anita Garibaldi acabaram tornando Santa Catarina também uma república independente, mas aliada, né, ao Rio Grande do Sul, a República de Piratini. E essas duas províncias acabaram, né, causando muito problema para o governo regencial. Tanto é que o governo regencial não conseguiu resolver. Quem foi deslocado para resolver o problema, mais uma vez, foi o Duque de Caxias. E lá vai o pacificador, né? É tipo aquela pacificação dos Estados Unidos, né, que mandam navios com bombas e aviões com mísseis para levar a paz para o Oriente Médio, né? O Duque de Caxias era o nosso Estados Unidos daquele período. Ele levava a paz, ele era o apaziguador, e ele foi para o Rio Grande do Sul para levar a paz para aquela região, certo? No entanto, pessoal, os líderes do movimento não eram pessoas quaisquer. Eram ricos fazendeiros, não eram negros, como na Revolta dos Malês, não era a galera miserável, como no Maranhão, não era. Eram ricos fazendeiros, e aí o tratamento é diferenciado, a gente sabe disso, né? É igual a polícia entrando na favela, metendo a mão na cara de todo mundo, chamando de vagabundo e jogando no porta-mala do carro, né? E a polícia no Meireles tocando a campainha dizendo bom dia, com licença, o senhor poderia descer para trocarmos umas palavras aqui embaixo. A mesma coisa era nesse período, certo? Então o Duque de Caxias se aproveitou de discordâncias, né, entre essas duas repúblicas e acabou criando um clima de instabilidade, fazendo com que o governo federal aos poucos fosse restabelecendo o controle, já na pessoa de Dom Pedro II, fosse restabelecendo o controle naquela área. Okay? Agora o fim da revolta foi completamente diferente dos outros. As pessoas não foram enforcadas, não foram mortas, não prenderam ninguém, foi um final pacífico, um final tranquilo. Inclusive os líderes do movimento foram incorporados ao exército brasileiro, e tiveram suas reivindicações atendidas. O governo brasileiro aumentou os impostos da charque vinda, né, de outras regiões da América do Sul para tornar a charque da região sul do Brasil mais barata e favorecer as vendas, né, dessa mercadoria advinda ali da região sul do Brasil. Então olha como o governo age de forma diferente, né, dependendo da sua situação financeira ou da cor da sua pele.
Bom, então essa é a história brasileira da qual, né, é muito importante conhecer. Lembrando, né, eu gosto muito de dizer isso, pessoal, ser patriota é conhecer a história do seu país e reconhecer os absurdos que muitas vezes ela representa. A gente não tem que se orgulhar cegamente da nossa história, a gente tem que conhecer, ter uma visão crítica, ter uma visão coerente com o que de fato a história foi, certo? E aí você é patriota quando você se propõe, meu irmão, a tentar criar uma coisa melhor aqui. Melhor do que esses exemplos que nós temos, esses tristes exemplos que nós temos para contar, tá bom? De pessoas mortas, massacradas, torturadas, esquartejadas, enforcadas, e por aí vai, tá bom? Então na próxima aula a gente vai falar, né, sobre Dom Pedro II, numa aula que vai ser aí ao vivo. Então, se você está desacostumado a acordar cedo, o que acontece com quase todo mundo quando não está tendo aula, faz uma forcinha aí, brother. Acorde mais cedo para a gente ter a nossa aula aí, certo? Na próxima semana, tá bom? No mesmo horário de aula que eu iria dar aula na sua sala, tá bom? A gente vai ter a nossa live. Não vou cantar sertanejo universitário não, mas a gente vai falar de Segundo Renato, tá bom? Então, um abraço para vocês. A gente se vê lá, pessoal. Tudo de bom. Valeu.